Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Tarô Prevê. Gente, a Copa está rolando, mas os burburinhos de contratação estão acontecendo nos bastidores, né? E principalmente do Palmeiras, né? Está tendo negociação com Danilo, por exemplo, né? E vários outros nomes estão surgindo, né? Nos bastidores aí da Copa, renovação com o jogador do Palmeiras, né? Possível contratação do Giai, por exemplo, para a Major League, mas um assunto muito importante, seríssimo, é com relação à manutenção do técnico Abel Ferreira, né? Olha, o papo é sério, não é brincadeira, sabe? Eu não gosto de trazer aqui para o canal rumores infundados, né? Mas existe uma situação. O técnico da seleção do Paraguai, ó, de Portugal, deixou claro, já falou isso na imprensa, que acabou o ciclo. Não há briga, não há não, nada, está tudo na boa, mas acabou o ciclo. Ele não vai seguir à frente da seleção de Portugal, terminando a Copa. Terminando a Copa, né? O final do ano não. Terminando a Copa, ele entrega o bastão. E o Abel Ferreira, o nome é muito considerado pela federação lá de Portugal, né? A entidade responsável pelo futebol do país de Portugal, tá? Então, assim, aparentemente existe um interesse muito grande sobre Abel Ferreira. Ele é o único nome? Não, não é o único nome, né? Tem o Jorge Jesus, que aqui nós brasileiros conhecemos muito bem o trabalho do Jorge Jesus, certo? Mas existem bastidores e bastidores, coisas que a gente não sabe normalmente, né? Nessas negociações, certo? Então, me pareceu super importante e necessário trazer esse assunto, fazer essa consulta ao tarô, né? Para deixar os palmeirenses aí ou mais tranquilos ou mais preocupados, né? Vamos ver o que o tarô nos revela. Vamos ver aqui, né? Então, o Abel está muito bem no Palmeiras, está muito satisfeito, está feliz, né? Ele falou que só tem duas situações que fazem ele sair do Palmeiras. A primeira é o próprio Palmeiras, né? Se ele achar que está atrapalhando, né? Se o estádio inteiro pedir fora Abel, não só, né? A Mancha, parece que a torcida organizada não está afim do Abel, quer que saia, quer que o Abel saia, né? E os demais palmeirenses, não sei, parece que não, né? Pela diretoria, isso é outra importante também que eu consegui apurar, gente, que é o seguinte, quem falou isso foi o Diego Ivata, né? O Marada. E ele disse que pelo Palmeiras, não é pela administração da Leila, não. O Palmeiras, né? Conselheiros e coisa e tal, querem a permanência do Abel, né? Inclusive, o grande candidato, fortíssimo candidato à presidência do Palmeiras depois da Leila, que está com ela, né? Também quer a permanência do Abel. Mas a gente sabe que o Abel não tem cláusula, não tem multa. Ele pode sair a hora que ele quiser. E o apelo, né, de ele treinar a seleção do país dele, gente, pensa. Vamos ver aqui o que o Tarot fala, né? Vamos ver o que o Tarot fala. Vamos lá, né? Ahn, vamos ver aqui. Quais as chances? Vou pegar lá, perguntar logo de cara, né? Quais as chances que existe do Abel sair do Palmeiras e assumir a seleção de Portugal, de um modo geral. Depois a gente pergunta quando, tá? Calma aí, calma aí. Por quê? Porque tem o final tem esse ano todo, né? Pode assumir no final do ano, conclui o ano no Palmeiras, né? Vamos ver. Perguntar primeiro quais são hoje as chances do Abel Ferreira assumir a seleção de Portugal, do seu país natal, certo? Vamos lá. Olha, a primeira carta que saiu é um não, né? Saiu, olha, dois de espadas. Essa carta dois de espadas é que não tem conversa, não bate papo, não quer saber, né? Não dá ideia, que nem os cariocas falam, né? Não dá ideia para o assunto, ok? Olha aqui a segunda carta que saiu, 10 de copas, gente.
10 de copas é uma carta do casamento. Casamento, é uma festa de casamento, tá? Aos noivos aí, as criancinhas brincando lá, né? Você quer o trabalho do trabalho perfeito. Sucesso, né? Sucesso perfeito. Copas é emoção, é sentimento, é nostalgia, é a terra natal, sabe? Por essa carta aqui é forte a chance, ok? Depois, olha, saiu o Seis de Copas. Seis de Copas é a carta do prazer, pleasure, né? Carta do prazer, olha. Seis de copa, copas, emoção, sentimento, saudade, terra natal. É palmeirense. É palmeirense. Será que vai ter esse abalo do Palmeiras no meio do ano? Será? Bom, vamos ver agora. Vamos perguntar também sobre quanto que seria isso, né? Bom, qual a minha conclusão pelas cartas que saíram? Eu diria que existe uma chance de 66% de chance, né? São três cartas, uma não e duas sim. Então, chance de 66% do Abel assumir a seleção de Portugal, né? Lembrando que Jorge Jesus parece que tá também conversando, é um grande candidato, está sendo muito bem cotado. Vamos perguntar aqui o Abel, né? Como é que o Abel recebe essa ideia, né? Essa possibilidade dele treinar a seleção do seu país. Vamos lá. Gente, eu sou astrólogo também, profissional há mais de 40 anos, tenho 3 livros publicados sobre o assunto, né? Então, o Abel é capricorniano. O Capricórnio, a pessoa de Capricórnio, ela é muito responsável, muito séria. Compromisso é coisa séria. Quantas vezes o Abel até demonstrou perder um pouco a paciência quando questionava, quando os jornalistas questionavam ele, né, se ele ia sair, se ele ia ficar, ele falava: "Eu tenho um contrato, eu tenho um compromisso", né? Ah, tá. E no começo do vídeo eu falei que tinha duas coisas que poderiam tirar o Abel do Palmeiras, né? Era a torcida, o próprio Palmeiras não querer mais ele, né? Torcida, achar que ele está atrapalhando e tal. E a segunda é a família, né? A família que decide. Você deixou bem claro. A família é que decide, né? Pois é. E a família dele vem de Portugal. Bom, gente, como que ele recebe? Olha, a primeira carta que saiu, olha, foi o 5 de paus. 5 de paus é uma carta de confronto, de luta, de tensão, de irritação, né? Eu tenho certeza absoluta que o Abel, como é responsável, ele não iria querer deixar o Palmeiras na mão, sabe, de uma hora para outra. Não, não vai, sabe? Né? Não é, isso não quer dizer que ele não vai aceitar. Tô falando que ele não vai querer assumir isso, né? Então é uma coisa de tensão, é uma briga dele com ele mesmo, um conflito interno muito grande, tá? Depois, olha, veio o 9 de paus. O 9 de paus, olha, o nome da carta é grande força, tá? Paus é fogo, é orgulho, é sucesso, é brilho, né? Então, a pergunta qual foi? O tarô responde o que a gente pergunta. O que nós perguntamos? Como o Abel Ferreira recebe a ideia, a possibilidade, a hipótese dele assumir a seleção de Portugal? Saiu, né, o 9 de paus. Ou seja, com grande orgulho, com grande satisfação e entusiasmo. Mas saiu também o mago. O mago é aquele que sabe o que deve fazer. Tem tudo na mão para fazer, mas fica em dúvida. Não sei, não sabe decidir, hesita. Então, claro que no fim da história, né, a palavra dele que importa, certo? Então, palmeirense, olha, nós vimos 66% de chance dele assumir a seleção de Portugal, né? Mas da parte dele, só uma carta das 3 que está levando que sim.
Então, da parte dele seria 33%. Concorda? Bom, vamos fazer a última, terceira e última pergunta, né? Que seria perguntar se ele assumisse, né? Vamos supor que ele vai assumir a seleção de Portugal. Se vai ser agora, no meio do ano, após a Copa, se vai ser no final do ano, ok? Ou se vai ser o ano que vem. Vamos tirar essas três cartas para essas três situações. Combinado? Porque nós não somos videntes, né? Não dá para saber. Então a gente tem que perguntar para o tarô a chance, a probabilidade, né? De ser agora, depois da Copa, no meio do ano, no final do ano ou no ano que vem. Ok? Então vamos lá, tirar três cartas, hein? Presta atenção. Vamos lá. Quando que, se acontecer do Abel assumir a seleção de Portugal, será chance de assumir agora, no meio do ano, assim que termina a Copa? Se o Abel for assumir a seleção de Portugal, será no fim do ano, após a conclusão dos trabalhos aqui no Palmeiras, no Brasil? Chances do Abel Ferreira assumir a seleção de Portugal no ano que vem. No ano que vem. Bom, se você acompanha o nosso canal, você já sabe um pouquinho de cada carta, o que elas representam, né? Então, para o Abel, se ele assumir, seria quais as chances aqui para o meio do ano, logo depois da Copa? Olha, Rei de Pentáculos. Tá? Rei, reina. Pentáculos é pé no chão, é compromisso, é responsabilidade. Grande, chance grande demais, né? Depois, olha, saiu o 10 de paus. 10 de paus, olha, essa aqui é a carta do final do ano, né? 10 de paus, olha, é uma pessoa que está carregando um feixe de madeira nas costas, fez uma longa caminhada, né? E está chegando no final, né? Olha lá, a cidade lá, está chegando, está atingindo o objetivo, né? Está finalizando o compromisso, está chegando lá. Paus é fogo, é sucesso, é brilho, é vontade, né? Então, carta também muito forte para o final do ano, né? E terceira carta, Rei de Paus, né? Rei de Paus é um rei, rei reina, rei é um rei poderoso, de orgulho, de sucesso, né? Para o ano que vem. Então, assim, torcedor, vamos fazer um resumo. O que eu vejo, né? A chance existe, como nós vimos lá, 66% de chance, né? É claro que, como a gente está no futebol, o favorito é o Jorge Jesus, né? Porque, inclusive, ele está sem contrato. O Jorge Jesus está solto. Está solto. O Abel está no Palmeiras. Tem compromisso, né? E o Jorge Jesus não tem. Certo? Então, o favorito é o Jorge Jesus. Mas, pelas cartas que saíram, né, nós vimos que existe 60% de chance, 66% de chance do Abel assumir. E por ele, né, 30% só. 30%, mas um conflito interno muito grande, né? E por essas cartas aqui, o que está me parecendo? Que agora, após a Copa do Mundo, está me parecendo, né? Que ele pode assumir um contrato, assinar um contrato, né? Concluir esse ano no Palmeiras, ou seja, assume o compromisso logo após o final do ano, mas concluindo o ano à frente do Palmeiras e no ano que vem ele pode assumir a seleção de Portugal. O que você acha, torcedor? Você aí, palmeirense, quem não é palmeirense está torcendo para que vá logo, né? O Neto lá, que é craque do Corinthians, né? Corintiano roxo, quantas vezes ele falou, vai embora, Abel, vai embora. E tem muitos torcedores do Palmeiras também que querem que ele saia, né? E você quer que o Abel saia do Palmeiras? Você acha que ele vai sair, né? Olha, muita coisa acontece nos bastidores e pode alterar um pouco essas tendências. Não é fácil, mas é possível, né? O que você acha? Olha, muito obrigado por assistir o nosso vídeo por inteiro. Forte abraço, acompanhe aí os nossos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.